Olhos e ouvidos atentos, vai começar. Sua evolução tá no ar. RS Podcast. Olá, bem-vindo a todos a mais um episódio da RS Podcast. Mais um braço da nossa plataforma RS Sport Performance. Um episódio reservado para quem vive o esporte dentro do processo. Hoje venho trazer um profissional com mais de 20 anos de carreira para falar sobre preparação física e gerar um debate, um bate-bola muito enriquecedor. Então é um privilégio receber meu amigo, antes de qualquer forma, Eric Sloboda, e eu gostaria nesse momento aí de te dar a palavra e você se apresentar melhor. Então, Raul, primeiramente, queria te agradecer pelo convite aqui para participar da RS Podcast, para a gente poder ter esse momento enriquecedor aí para gente. Como você falou, meu nome é Eric Sloboda, sou cristão, casado, pai de 2 filhos, profissional de educação física há mais de 20 anos atuando na profissão. Já moro fora há mais de 14 anos, trabalhando aqui no Golfo. Já trabalhei na Arábia Saudita, como eu trabalho nos Emirados hoje, trabalhei na Turquia, trabalhei no Catar. Algumas vezes em clube, algumas vezes como gestão de performance direto com o atleta. E um pouquinho dessa experiência aí. Sou formado na faculdade da cidade, né? Universidade, no Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação em treinamento desportivo. Fizemos a pós-graduação junto, foi quando nós nos conhecemos. E estou fazendo mais uma pós-graduação agora. Tenho as licenças da CBF, a licença aqui da Ásia. Uma delas fizemos juntos também, né? Fizemos mais Da uma CBF. licença da CBF, fizemos junto em 2023. É isso aí. Então, eu acho que vai agregar bastante, vai ter papos aqui, porque eu sou um profissional, sou um preparador físico, né? Há mais de 20 anos também, assim como você, então eu acho que vai agregar muito o conceito pelo tempo que você convive aqui fora. Eu gostaria de que você falasse também como que começou essa relação sua, né, com o futebol internacional em seguida. Então, você falar um pouco do início da sua carreira, como você se inseriu no mercado. Eu acho que isso é um exemplo até para aqueles que querem ter uma oportunidade como essa. Então, acho interessante você comentar um pouco sobre isso. Então, Raul, eu comecei trabalhando com educação física por volta de 98, né? Foi quando eu comecei a faculdade. Naquela época eu já tinha que correr atrás mesmo da minha grana. E comecei, assim que eu entrei na faculdade, comecei a fazer os estágios e trabalhar com a parte do fitness. Porém, eu sempre gostei muito de futebol, sempre quis passar para essa área do futebol, só que você deve lembrar que na nossa época, para você arrumar um estágio em clube, a gente não recebia nada. Eu já tinha que fazer, girar a grana para que eu pudesse pagar gasolina, pagar minhas coisas, pagar a própria faculdade. Então eu não podia abrir mão de trabalhar em lugares que tinham uma remuneração para poder me dedicar ao futebol. Então comecei trabalhando em academias, passando mais ou menos um ano. Acontece de muitos jogadores de futebol ou ex-jogadores irem treinar na academia. Foi quando entrou esse processo do futebol na minha vida, né? Trabalhei com um jogador que estava voltando para Portugal, porém ele precisava fazer um teste, né? Sabe como é que é? Antigamente o pessoal viajar para fazer teste e ver se ia dar certo. E aí fizemos um trabalho durante 15 dias. Ele foi, viajou, passou no teste, sentiu muito bem fisicamente. Dali eu creio que tenha sido o start para vir depois outros jogadores me procurarem. E eu continuei fazendo esse trabalho, especializando cada vez mais. Então já tenho um tempinho aí que eu já participo diretamente com essa parte de preparação física para atleta particular, né, no caso. Não diretamente ao clube. Cara, eu acho importante você falar qual foi o maior desafio que você encontrou nesse início. Então, Raul, acho que não o maior desafio, vai ser a maior preocupação quando eu comecei a trabalhar com academia, né, com atividade física, ser preparador físico, ser personal trainer, era não errar. O menos é mais. Eu já tinha meio que uma concepção dessa de você não errar.
Porque no início, como eu te falei, antes do atleta, eu trabalhava com pessoas comuns como a gente, pessoas que iam para academia procurar melhorar a estética, melhorar a saúde. Então, a maior preocupação era a pessoa não errar. E com o atleta, eu acho que foi bem dessa linha. Fazer os trabalhos sem inventar muito, porque você sabe que em 90 e pouquinho, do início de 2000, a gente não tinha o conhecimento, né? As informações que nós temos nos dias de hoje, artigos publicados e tudo mais, então a gente não tinha isso. Era um trabalho de força que a gente tinha na academia, então eu procurei me aperfeiçoar, fazer curso nessa época de musculação, treinamento de força, curso de alongamento, para que eu pudesse realizar o meu trabalho da melhor maneira possível, com o máximo de conhecimento que eu pudesse ter. Então, acho que a minha maior preocupação era não errar, não machucar um cliente ou não exceder nos treinamentos, até mesmo com um atleta, então, que me procurasse. E partindo desse princípio, eu acho que isso é o fundamental, né? A gente, antes de qualquer coisa, controlar, né, as nossas ações, porque sempre elas geram um reflexo numa outra pessoa, né? E o que que você acha que nesse início da sua carreira você traz até para o dia de hoje? Pelas as suas ações que você pratica dentro da profissão, né? Não somente da área do futebol, mas que você leva para as outras ramificações, as outras as áreas que você acaba atuando. Isso aí, tá sempre focado em não errar, seja com atleta, seja no clube. Eu acho que você procurar estar sempre concentrado, bem organizado, é uma coisa mais importante dentro do teu trabalho, sabe? Eh, em vez de dar 2 passos para frente, dá um. Vai bem organizado, bem concentrado, sem exceder na decisão que você vai tomar. Eu acho que é uma coisa que é fundamental, eu tenho isso comigo até hoje. E você falou que as suas primeiras ações foi através de um atleta de futebol que acabou se transferindo para Portugal. Isso. Mas aí, a partir dali, como que as coisas foram acontecendo? Qual foram os próximos passos? Como que aconteceu o fato de realmente você hoje se inserir com toda a experiência que você carrega do início até o dia de hoje? Então, a partir disso, como eu falei, continuaram vindo mais atletas, acabaram vindo mais atletas me procurar, e uns jogavam na base, outros no profissional, e eu fui dando andamento a isso, procurando sempre estudar, procurando sempre, pô, organizar o máximo possível e buscando, pô, quanto mais atletas viessem, para mim seria melhor, porque eu ia estar sempre no meio ali, né, trabalhando com atleta, que era coisa que eu queria fazer, e eu não podia me engrenar no futebol devido à não remuneração nos clubes na minha época de estágio. E isso se deu até hoje, e foi de um passar para outro passa para outro. Hoje a gente vê as mídias sociais, né? Você vê que tem muito profissional que faz esse trabalho hoje, acessam a mídia, falam bem, trabalham muito bem. Na nossa época era o boca a boca. Sim. Era um passava para o outro e aí, ó, ele é bom, olha, pô, gostei do trabalho, eu tive resultado. Então isso foi assim, abrindo portas para mim para chegar em atletas renomados, como eu cheguei, até a ponto de eu sair, né, para fora do Brasil, que foi dado sempre que foi dado por um atleta. Então, eu gostaria que você citasse também, né, esses atletas renomados que você já trabalhou durante a sua vida, a sua carreira, e os clubes, né? Você trabalhou em grandes clubes que eu conheço, mas eu gostaria que você tornasse isso a público, né? Passasse para todas as pessoas, né? Então, Desde o Brasil, a primeira experiência que você teve, e agora aqui no mercado aqui europeu, en- internacional. então, em 2008, né, em 2006, 2007 eu sempre trabalhei com atleta, como eu te falei, continuava trabalhando com os atletas que vinham de férias ou que estavam sem jogar, estavam sem clube, tinham que manter a forma para quando pintasse uma oportunidade eles irem. Em 2008 eu tive a oportunidade de vir trabalhar aqui nos Emirados, num clube da segunda divisão, como eu tinha um treinador. Vim para cá, trabalhamos por 6 meses. Uma pena foi, fevereiro foi cancelado o contrato, voltamos para o Brasil e voltei a dar seguimento com os atletas que tinham lá na época. Em seguida, eu fui trabalhar na Estácio de Sá, porque eu queria voltar e continuar no futebol. Por mais que tivesse particular, eu queria estar no futebol inserido. Então, eu peguei o desafio de trabalhar na Estácio de Sá. Porque a Estácio tinha um clube de futebol, né? A Hoje não Estácio existe mais, mas disputou o Campeonato Carioca, né? Sim, a Estácio de Sá tinha, por acaso, a Estácio de Sá, eu peguei praticamente, quando eu assumia, foi o penúltimo ano da Estácio, em 2011, nós disputamos a Série B do Campeonato Carioca. E
foi um momento bom, mas fosse uma segunda, era tudo mais difícil, os recursos e tudo mais. Foi um momento legal dentro da bola, porque eu continuei mostrando o meu trabalho dentro do futebol, executando aquilo que eu acreditava de ser certo na parte de preparação física. E no ano seguinte foi quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil com um atleta de futebol em 2012. Junho de 2012, eu vim para a Arábia Saudita com o Vitor Simões, que era o atacante do Botafogo. Ele já estava na Arábia, tinha 2 anos, e sentiu a necessidade de me trazer, porque ele ia para o Brasil de férias, nós fazíamos todo esse trabalho para que ele ganhasse força, continuasse bem fisicamente, para quando ele fosse para a pré-temporada, ele conseguisse render mais do que não tivesse feito um trabalho. Então era a maior preocupação dele. E ele foi para a pré-temporada, se sentiu super bem e me fez o convite de ir para lá no final da temporada, da pré-temporada com o clube, para que eu me juntasse a trabalhar com ele lá. Isso foi em julho de 2012. De lá para cá eu nunca mais voltei para o Brasil, sempre procurei fazer a minha carreira fora. Sempre, quando eu não estou com atleta, estou em clubes, e às vezes eu estou com atleta, o clube tem o convite do clube, eu aceito para trabalhar no clube, ou às vezes estou no clube, eu não pego o atleta fora. Eu mantenho somente o foco no clube, para que você possa estar mais dedicado ali, aí a entidade, o clube está te pagando, então eu não pego isso, entendeu? E, e qual foi as maiores diferenças que você encontrou, né, de trabalhar no futebol internacional em relação ao futebol nacional do Brasil? Então, Raul, eu não trabalhei assim, em clubes grandes no Brasil como você trabalhou, né? Você trabalhou no Fluminense, no Atlético Mineiro, no Vasco. Não trabalhei. A diferença é que quando eu vim para fora, que eu comecei a trabalhar nos clubes aqui, eu tinha mais suporte, você tem, querendo ou não, mais material para trabalhar, né? Você tem mais. Como é que eu vou te falar? A estrutura do clube proporciona você fazer um trabalho melhor. Isso em termos do que eu trabalhei no Brasil. A estrutura nem sempre era aquilo que a gente queria, né? Então, acho que isso foi a grande diferença em relação à estrutura e equipamentos que a gente pudesse usar. Em relação ao atleta, creio que o atleta brasileiro é muito dedicado, seja ele a categoria que for, seja ele primeira, segunda ou terceira divisão, é um atleta muito dedicado, que sabe que depende daquilo ali para fazer o melhor para a família ou para ele mesmo, né, almejando um sucesso, uma carreira de sucesso. Que fora do Brasil, às vezes, nem todos são assim, tá? Isso eu estou falando lá de 2008, 2012, 13, 14, onde eu passei, você vê que tinham atletas que não queriam se dedicar. O Vitor era um caso diferente, que queria trabalhar mais, chegava no clube e só ele trabalhava mais. Então você vê que, assim, a dedicação do atleta brasileiro é maior do que dos atletas estrangeiros naquela época. Eu acho que hoje mudou muito. Hoje eu estou aqui nos Emirados e eu vejo que vários atletas locais procuram fazer um trabalho específico fora do clube, quando eles sentem a necessidade, sabe? Entendi. E, Eric, eu acho também legal você citar, né, um pouco da sua caminhada nos clubes. Você tem uma experiência, de ter trabalhado na Turquia, né, nos dois lados, né? A Turquia hoje ela tem o lado asiático, o lado europeu, você trabalhou dos dois lados. Você trabalhou também no Catar, você trabalhou, no Emirados Árabes, na Arábia Saudita, trabalhou com diversos jogadores, né, trabalhou com o Romarinho, jogador que veio da categoria de base do Corinthians, tem uma carreira de muito sucesso aqui, principalmente aqui do lado do Golfo. Eh, Trabalhou com Vitor Simões, que você já citou, com Luiz Antônio, mais outros profissionais que você pode citar. Então eu queria que você compartilhasse com todos nós um pouco dessa experiência, dessa andada aí pelos clubes, desses jogadores, o que isso tudo aí você pode, apresentar para todos nós. Então, como eu te falei, em 2012 eu fui com o Vitor Simões, né, para a Arábia Saudita, trabalhar com ele. Ficamos lá até janeiro de 14, quando o Vitor se transferiu para o Catar. Foi jogar no Catar, num Salal. Foi uma passagem breve, foram 6 meses. E ele decidiu não voltar para o Catar, né, depois dessa temporada. Ele ia ficar pelo Brasil. E eu decidi que eu não ia mais voltar para o Brasil, em relação até que eu queria dar uma. Já estava 2 anos fora, como eu te falei, sou casado, tenho filhos, e eu almejava ficar fora para dar uma qualidade de vida melhor para minha família, dentro daquilo que eu acreditava que pudesse ser melhor para os meus filhos. E aí fiquei no Catar, foi quando no Catar eu comecei a trabalhar com o Muriqui, né? O Muriqui joga no No Vasco, no Vasco, é. Madureira. Em seguida, eu trabalhei também com o Anderson Martins e com outros atletas dentro, Júnior Dutra,
dentro de um contexto que estavam no Catar. O Wellington, que era zagueiro, foi zagueiro do Flamengo, também estava jogando num salão na época, trabalhamos juntos. Eu assumi a seleção de beach soccer do Catar, fui trabalhar com o Neném, lembra o Neném Eu atacante lembro da do Neném. seleção? Trabalhou com o filho dele no Fluminense. Foi com o Caio. É. Então, e aí eu trabalhei com o Neném por 10 meses na seleção do Catar, depois o Neném voltou para o Brasil. Eu continuei no Catar com outros atletas, nesse meio tempo, entraram outros atletas locais, que jogavam na seleção, e assumi o Arabi Clube, que foi meu último clube no Catar. Eu saí do Arabi em 2017, 16 para 17, quando eu trabalhei com o Oswaldo Oliveira no Arabi. E fui a convite do Love, do Wagner Love, eu fui para Turquia trabalhar com o Wagner. Convidou para trabalhar com ele, se eu queria ir. E eu fui para Turquia, nós fomos trabalhar no Alanyaspor, onde eu tive também um momento muito bom, porque em seguida o Wagner foi para o Besiktas. Nessa transição, o treinador que chegou, olha como é que são as coisas, né? Quando você faz um trabalho legal, as pessoas estão vendo, já acho que não tem ninguém vendo, Raul, e as pessoas estão vendo. Sempre. Estão ali observando o que você tem feito. O treinador que chegou, teve uma mudança de treinador em dezembro para janeiro. O treinador que chegou, ele pediu um repórter, né? Relatório. Um relatório de como estava a parte física dos atletas. E quando ele pegou o relatório, eu fui convidado do Wagner, porém eu trabalhava com mais 3 atletas também. O Wagner falou, ó, trabalha com esses atletas que vai ajudar a gente dentro de campo, precisa que você trabalhe com eles. Eu trabalhei com mais 3 atletas, que era o Wellington, um outro Júnior Fernandes e o Tissamba, que era um jogador da seleção de Zâmbia. E trabalha com eles, que vai ser bom pra gente. Beleza, começamos a fazer o trabalho. Quando ele pegou o relatório, as 4 melhores performances do time eram deles, que trabalhavam comigo. Ele foi, olhou e perguntou o diretor, por que esses jogadores estão diferentes? Tudo bem, o Wagner eu já conheço, mas por que os outros estão num nível muito acima dos outros? E ele comentou, não, eles têm um preparador físico que veio com o Wagner e está fazendo um trabalho à parte. Eu estava em Alanya, eu tinha ido para o Brasil, voltei antes, porque meus filhos tinham escola. Eu já estava na cidade, ele me ligou, o diretor me ligou e falou, você pode vir no clube, o treinador quer conversar com você. Sim, entrei no escritório do treinador, começamos a conversar, e ele me fez um convite para trabalhar com ele no clube. Eu falei, olha, deixa eu ver como é que vai ser, conversar com o Wagner e tudo mais. Liguei pro Wagner e falei, olha, os caras me convidaram para trabalhar no clube. Ele falou, irmão, pega, eu não sei o que vai acontecer, se eu volto pro clube eu vou sair, mas fica aí, vai trabalhando. E trabalhei no Alanya, foi muito bom, foi um período pequeno, foi nessa transferência do Wagner quase 2 meses. Quando o Wagner foi pro Besiktas, eu pedi para sair do clube. Porque eu tinha que acompanhar ele, sabe? Eu tinha essa coisa de a gratidão, mas o respeito, sabe? Aí continuar um trabalho que ele me convidou para fazer, entendeu? E eu não saí do clube, fui com ele para Istambul para trabalhar com ele no Besiktas, também foi um momento top. E no final dessa temporada o Wagner resolveu voltar pro Brasil, que ele queria voltar pro Corinthians. E aí ele falou, ei, meu irmão, vamos voltar? Eu falei, pô, não vou não. Vai fazer o quê? Eu falei, Deus sabe de tudo. Deus vai abrir uma porta aí que a gente nem imagina que pode acontecer. O Wagner veio pro Brasil, eu voltei para Alanya para trabalhar com os atletas que tinham ficado lá e mais alguns que se juntaram a eles também num grupo de trabalho que fizemos todo dia de manhã. Eu não voltei pro clube, o clube até conversou comigo, mas eu não queria. E eu fiquei fora, fiquei só com a parte particular deles. Acabando essa temporada, eu recebi o convite para vir para Emirados Árabes, do Luiz Antônio, que jogava no Flamengo, estava saindo da Arábia Saudita e vindo para os Emirados, me fez o convite para trabalhar com ele, e eu acabei aceitando, vim, trabalhei com ele. No início logo do trabalho, teve o convite para trabalhar no Banias, foi o clube que ele veio jogar, aqui de Abu Dhabi. E eu aceitei, fui trabalhar no clube, ele trabalhava, era jogador do clube, trabalhávamos juntos dentro do clube, o trabalho fluiu super bem, né, no clube, e a partir daquela data estou aqui até hoje. Passei também pelo Fujeira, né, que é um clube aqui da cidade de Fujeira, trabalhei no Ittihad Calba, que também é em Fujeira, Calba e Fujeira são cidades vizinhas, trabalhei no Al-Batai, e agora tive uma passagem rápida agora pelo Al-Warda de Abu Dhabi, onde fizemos um trabalho pequeno, me juntei ao treinador, que foi a mudança da comissão técnica, eu me juntei ao treinador
E pouco tempo depois, 1 mês e pouquinho, trocaram o treinador, mas foi um momento bom. Nós disputamos uma competição que a Challenger Shield, que fomos campeões, né, contra a equipe do Raio do Catar, que foi um momento muito bacana na minha carreira, porque até então eu já conquistei títulos com atletas, né, e profissionais, porém eu não tinha conquistado um título dentro de um clube, que para mim foi de suma importância, né? E voltando agora, passou assim rápido, né? Quando terminei meu momento no Bataia, no clube, eu tive o convite do Romarinho, que você citou, que eu trabalhei com o Romarinho. Realmente, eu voltei para a Arábia Saudita, onde eu tive com o Vitor, e fui trabalhar por 2 anos. Trabalhei 2 anos agora com o Romarinho lá, e foi um momento muito bom também. O Romário teve vários resultados muito positivos na carreira dele, e foi bom fazer parte disso, nesse momento lá na Arábia Saudita. Ainda seguiu com ele pro Catar, né? Que depois ele, posteriormente, ele foi jogar no Catar, né? Não, o Romário veio do Catar para Emirados, trabalhou aqui, jogou aqui no Al Jazeera. Do Jazeera, ele foi pro Ittihad, jogou 6 temporadas. Foi pro Neon, sim, Raul, isso mesmo. E depois nós fomos pro Catar, É, para o Rayyan. é, Ele saiu do Neon e foi jogar 6 é. meses no Catar. Pô, tu tá sabendo mais do que eu, realmente. Eu acho que eu não esqueci, não, é porque eu fui passando e é verdade. Nós fomos pro Al Rayyan, ficamos 6 meses no Al Rayyan. O Romário decidiu voltar pro Brasil, foi pro Vitória. E eu já fiquei aqui com a minha família e o trabalho novamente aconteceu aqui, graças a Deus. E atualmente, né, bem fresco aí, ele recentemente levantou um caneco. Última passagem dele, último trabalho aqui no Aluarda, né, um clube grande aqui do Emirados, de Abu Dhabi, que também recentemente ele ganhou uma competição, acabou o trabalho não seguindo. Você pode também citar esse último trabalho aí? Então, o Aluarda, assim que eu voltei do Romário lá da Arábia Saudita, eu comecei a trabalhar com alguns atletas aqui do país, porque realmente não pintou um clube. Não porque não pintou um clube, é porque os atletas me procuraram e eu já vim fazendo um trabalho com eles. Um deles até eu já estava fazendo no ano passado. E aí eu comecei a fazer um trabalho com eles e fui pintando mais que atletas e estava com um grupo bom de atletas trabalhando esse ano. Porém, nesse meio tempo veio o convite de me juntar ao Aluarda, de trabalhar. E eu tinha o desejo de voltar a trabalhar em clubes. Eu gosto muito de trabalhar em clube. E quando eu tive esse convite, eu aceitei na mesma hora para poder me juntar ao clube. Foi um processo rápido. Do convite para trabalhar e quando eu comecei a trabalhar, foi uma questão de 3 dias. Foi tudo resolvido. Comecei a trabalhar, foi um momento muito bom, como eu te falei. Ganhamos jogos, perdemos jogos, fomos campeões dessa competição, que foi top, como eu falei para você, para mim foi muito importante, que eu não tinha ganho, como preparador físico de clube, eu não tinha nenhum título na minha carreira, e eu consegui, com atletas, como eu te falei, trabalhei com muitos atletas no Catar, na Arábia Saudita, até mesmo com o Romário, né, fomos campeões da Liga e da Supercopa. Então, para mim foi um momento muito importante aí no Aluarda, mas de pouco tempo foi muito bom ter levantado esse caneco. Isso mostra e enriquece muito o programa, né? O gabarito do profissional que hoje se apresenta aqui e compartilhar um pouco da sua experiência, passagem por grandes clubes, experiência por muito tempo aqui no mundo árabe, no Golfo. E aproveitando essa experiência que você tem, né? Agora falando um pouco mais sobre aquilo que as pessoas querem escutar, né? Falar sobre preparação física, a experiência que tem de um local para o outro. O que você vê de mais diferente, né? Entre, por exemplo, trabalhar no Catar, trabalhar no Emirados Árabes, trabalhar na Arábia Saudita, ou até mesmo a Turquia, né? Que ela tem um pouco da cultura aqui desses países. O que você acha que o profissional pode diferenciar na hora de lidar com esse grupo de trabalho? Então, Raul, se a gente comparar assim, né, o Oriente Médio, no caso, né, o Golfo, com a Turquia, é diferente que a Turquia, por mais que o clube que eu trabalhei, nenhum deles seja na parte asiática, tem muito da tradição, realmente eles crescem como é o Brasil, meu irmão. Você tem que jogar, performar, que senão você não vai, o negócio não vai andar. Você tem que fazer por onde. A competição entre atletas é muito grande, você deve ter 100 atletas para uma posição, para cada clube, é uma coisa assim, todo mundo quer ser jogador de futebol.
né? No Golfo, creio que também tem isso, na Arábia Saudita mais é o país maior, né? Tem essa comparação assim de essa como é que eu vou te falar, essa briga por vaga, todo mundo quer, eu quero ser jogador de futebol, vou ter que treinar muito, porque é um país maior. O Catar e o E tá investindo Emirados, também mais no futebol, sim, né? agora, mas eu creio que sempre foi, agora mais, né, nos últimos 3 anos que Porque mudaram hoje algumas entrou no regras, cenário top mundial, né? Antes hoje era entrou mais. num cenário surreal, que paga lá, as cifras que paga, Premier League, até mais, se eu não me engano, é um dos países que está mais Eles pagando tiram o hoje, sim, jogador né? de onde eles quiserem. É Levaram o verdade. Neymar, levaram o Cristiano Ronaldo. Levaram o Benzema, É, levaram o Kanté, tá, o Fabinho, o Roberto Firmino, tem um então. monte lá. E assim, né? Mas o Catar, um país menor, muita gente gosta de jogar bola. O Catar, o Emirados, assim, o Golfo em si, né? Os países do Golfo gostam muito de futebol, são apaixonados. Acho que antes, assim, numa geração de 15, 20 anos atrás, o pessoal jogava mais, tinha menos coisa para fazer. Hoje a garotada tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que assim a atenção do futebol diminuiu um pouquinho, né? Eu digo em termos de assistir, as crianças, né, assistirem. É coisa que não acontece. A Turquia é fanática, os caras são fanáticos. Como a Arábia Saudita também é fanático, você chega na Arábia Saudita, tem jogos que tem 40 mil no estádio. Eu mesmo, com o Etihad ou no Arle, eu peguei, cara, 50 mil no estádio assistindo o jogo. É uma coisa surreal. Aqui menos, né? Como o Catar, menos, a população é menor. Nem todo mundo quer ir lá assistir um jogo, é conforto em casa, de repente é mais fácil. Mas hoje aqui eu vejo o futebol aqui melhorou muito, né? Assim, no Emirados melhorou muito. Essa mudança de regra, um número maior de estrangeiros, a nacionalização de alguns estrangeiros que realmente fizeram por onde na liga para ganhar o passaporte e jogar como local. Creio que isso tenha enriquecido muito o futebol da liga. E Eric, é, você é um profissional que atua também um treinamento mais personalizado, né, individual, com atletas de alto rendimento, assim como trabalha em clube. Então, eu queria que você pudesse fazer esse meio de campo, né, do, com a visão, né, tanto do profissional que atua num treinamento mais personalizado e o que ele pode agregar dentro de um contexto ali do esporte ali do time, né, do clube de futebol, e você na visão de ser um preparador físico do clube e ver um profissional que trabalha com seus atletas do lado de fora. Então, eu queria que você pudesse olhar esses dois lados, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está no clube, nós achamos que o profissional que está trabalhando de uma forma individualizada pode remar contra aquilo que a gente vem fazendo durante o processo. E aquele que, quando você tem a visão de ser o profissional que está do lado de fora, a gente sempre quer tentar fazer uma melhora, mas a gente não sabe o quanto isso pode estar atrapalhando o atleta dentro do campo. Então, eu queria que você fizesse esse mix aí. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, eu comecei trabalhando na Arábia Saudita, assim, né, com o Vitor Simões. E o meu diálogo com o preparador físico era top. Eu assistia todos os treinos, no caso ele treinava. Eu tinha um bom relacionamento com o preparador, com a comissão. Então, eram coisas que facilitavam essa gerência, vamos falar assim, gerir essa carga de trabalho dele. Como eu me posicionava, o que eu fazia, o que eu completava, o dia que era só o recovery, o dia que tem treino, e eu batia bola com os caras de boa, olha, hoje nós fizemos um trabalho assim, sei que hoje vocês vão fazer isso. Então tinha um link muito legal dentro do clube. Eu acho que quando você tem, o Raul, essa facilidade de comunicação com a comissão que está trabalhando, quando você é o gestor de performance, quando você está o preparador físico do atleta, que você tem essa facilidade de comunicação com a comissão, fica mais fácil o trabalho acontecer. Muitas das vezes você vai dar um passo para trás, deixa o clube andar. Estou nessa fase dele de carga de trabalho. Vamos segurar. Não tem que mostrar o serviço, tem que mostrar que o atleta está bem. Você tem que estar participando de um momento que ele não pode ter lesão para ele poder jogar, vamos botar a temporada inteira da melhor maneira possível. Você é parte do processo. Sabe? Como também eu estou no clube. Quando eu estou no clube e um atleta me comunica que ele trabalha com um profissional fora, traz ele aqui, vamos conversar, vamos estar linkado, vamos saber como é que funciona a nossa semana,
Olha, hoje, o dia de hoje, nós vamos dar uma carga de trabalho para ele assim. Tenta hoje não fazer isso. Vamos linkar, vamos estar trabalhando junto. É. Eu acho que quando você tem uma harmonia nisso aí, só tende a favorecer dos dois lados, tanto para o clube quanto para você. Quando você tenta fazer uma queda de braço ali, como é que fala? Uma briga de cabo, né? É, cabo de guerra. Cabo de guerra, cara, você não. O negócio, a tendência é só piorar para o seu atleta. E quando você está com o teu atleta, você tem que procurar ser o mais maleável possível, óbvio, dentro das tuas convicções, daquilo que você acredita, trabalhar e fazer ele entender que não adianta todo dia ser forte. Não vai agregar. É, a E- você chegou num ponto que eu acredito também muito nisso. A comunicação ela é fundamental. Quando existe a comunicação, as partes se completam. Sim, sim, para tudo. É para tudo. Até mesmo com o teu atleta. Você tem que ter um bom relacionamento com o atleta que você está trabalhando, que não é só dar treino e ir embora. Não. Tem todo um entorno. Às vezes o cara tem um dia, o cara não tá bem, meu irmão. O cara vai, pô, cara, tô com problema, não tô bem. Pô, vamos E o problema aliviar. para todo mundo que trabalha no contexto profissional é que a gente tem que tomar as decisões antes das coisas acontecerem. Seja diversas funções, né? O treinador tem que escalar um time, tem que botar os jogadores para jogar, mas ele não sabe. Às vezes o jogador não vai render dentro da partida. Mas a decisão tem que ser tomada antes. E às vezes as crônicas, né, os debates esportivos, são realizados depois de algo que já aconteceu. E assim a gente também, né? Verdade. Muitas das vezes a gente tem que fazer alguns treinamentos e as coisas acontecem. Às vezes, treinamentos personalizados que você faz em função do que aconteceu no dia anterior, mas também você não sabe a carga que vai vir no dia seguinte. Por isso a Por isso a comunicação, comunicação ela é é fundamental. fundamental. Ela é fundamental. Digo para você que ela é 100% do sucesso. Porque o teu trabalho vai ser 100% se você tiver a comunicação, vai ser top. Senão você vai ter que trabalhar menos. Sim. Você não vai botar o teu atleta em risco. É, agora vamos levar para um outro lado, né? Fazer um gancho aqui, como você e usar a experiência que você tem. Você como veio da área do fitness, das academias, e hoje a gente vê o quanto é importante, né, o treinamento de força para o alto rendimento. O que você acha que lá de trás, né, o que era o treinamento de força na época que você trabalhava lá seus primeiros passos dentro da educação física e que você vê que é muito utilizado, porque a vida é um ciclo, né? Sim. As coisas vão, elas tomam um novo rumo, vem atualizações, daqui a pouco quando você vê, você voltou de onde você partiu. E as coisas vão tomando esse giro. Isso eu vi lá de trás de um profissional que eu trabalhei, ele me falava, na época estava naquele oba-oba, né, do treino analítico não era importante o treino contextualizado, né, fazer o treinamento que é chamado também treino global, né, e ele fala, Raul, tudo é um ciclo, né, as coisas que são agora, amanhã não são mais, daqui a pouco volta às que eram anteriormente. Então vamos tentar, eu queria saber de você, né, do treino de força, se é algo que você fazia lá atrás, não, isso aí não tem mais como voltar, era que a gente aprende também errando, né, se é algo que a gente fazia lá atrás, hoje você ainda utiliza até hoje? Se avançou? O que você pode trazer para a gente sobre isso? Então, Raul, nós estamos falando aí de uma De 2 décadas. É mais de 2 décadas. Então a gente sabe que muda muita coisa. Se em 3, 4 anos chegam mais de 100 inovações aí pra gente, você imagina em 20 anos, né? Como eu te falei, naquela época, você vai lembrar, 99, 2000, era muita máquina, o pessoal usava muita máquina e vamos fazer força e extensora, flexora, agachamento, leg press, a gente usava porque vai ganhar força, mas E a antigamente não máquina era via. novidade, né? A máquina era o quê? O melhor é a máquina. É a O máquina. melhor é a máquina. Então, e vai passando o tempo, você vê, não, o melhor é o movimento, tá? Mas é o movimento, não só o movimento com o peso do corpo basta. Agora não, é o movimento com uma sobrecarga. Aí volta o que Temos era que lá ajustar. atrás. Opa, vamos ajustar até voltamos a sobrecarga lá É. atrás. Então, são coisas que você tem que estar sempre se atualizando. Como Que a gente vinha, fala. às vezes, até do período militar, né? Que os militares colocavam cimento dentro da lata de tinto para fazer. o Então, trabalho e aí você hoje, claro que evoluiu muito os equipamentos, né? Mas os movimentos são aqueles lá de trás, né? Quem disse que não dava certo? Deu certo lá atrás, por que não vai dar hoje? Sabe, eu acho que você tem que gerir a tua progressão, o seu trabalho, Raul, você tem que ter uma coisa base. O que é a minha base de força? É esse. Você vai gerar uma base no seu atleta, no seu grupo. Que eu ali é a base. É a minha base de força, esse exercício. Mas você não vai mudar? Posso ajustar alguma coisa? Posso mudar um pouquinho?
Porque muitas das vezes, quando você muda, você tá no meio de uma temporada e você muda alguma coisa, se o cara sentir algia, né, uma dor muscular, isso já é ruim para você. Então, quando você tem uma base, eu acho que é fundamental. A minha base de força é essa. São os exercícios que você vai escolher. Minha base de potência é essa. São os exercícios que eu vou escolher para fazer potência. Meu exercício de velocidade, seja ele num contexto de jogo ou fora, tem que ser muito parecido. Não dá para você ficar trocando tudo, eu quero mudar. Eu, pelo menos, minha base é minha base e eu vou manter ela, sabe? Então, acho que a base de força, cara, tem que ser mantida aí. Eu não mudo. Eu tenho esse contexto que eu não mudo muito aquilo que eu uso como base. Não, ajusto uma vez ou outra, mas tem que ser mantido um grupo de exercícios para mim a temporada inteira. Então, até reforçando o que você falou no início do nosso debate, você falou que sempre a prioridade na sua vida era não errar, né? Isso. E eu acredito muito que não errar é a gente prevenir, né? Principalmente falando de atleta de alto rendimento, é prevenir que esse atleta fique ausente, né? Por muito tempo naquilo que ele precisa atuar, que é o ganha-pão da família, né? A carreira de futebol do jogador já é curta, então a gente tem que otimizar o máximo de tempo possível que ele possa fazer a prática, porque é onde vai ter os melhores contratos, onde vai ter as grandes oportunidades. Então eu queria que você e eu acredito muito, né, o meu ponto de vista, que o treinamento de força, ele é a base para a melhor prevenção de lesão. Quando o clube que parte do princípio que o treinamento de base ele é complementar, ele, entre aspas ali, né, a gente não tem que colocar como prioridade, ele já não está indo pelo caminho que, no meu ponto de vista, deveria ser o caminho ideal. Então, treinamento de força, ele desenvolve performance, mas ele previne lesão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a prevenção de lesão. Você acredita muito no não errar, né? E não errar é a gente fazendo com que esse atleta fique por muito tempo aí dentro da sua modalidade esportiva. Então, trazer a sua opinião aí sobre isso. Eu acredito no não errar. Já errei, como todo mundo erra. Já errei, é óbvio. Em algum momento nós erramos, não tem jeito. Em algum momento nós passamos do ponto ali, de uma coisas que eu fazia lá carga. atrás que eu falo assim, cara, o que que eu Como é fiz que eu isso, fiz? cara? Por Não é que que eu possível. fiz aquilo, né? Eu concordo com você sobre pela força, né? Sobre a força, a valência física, a força. Eu acho que se for sobre a prevenção, para mim a melhor prevenção é o atleta estar forte. Para mim, a melhor prevenção, esteja forte. Esteja pronto para aturar uma sobrecarga específica naquele movimento. Naquele Você tem que movimento, estar forte para aquilo ali. protege a articulação, protege... são diversos fatores, né? O core, né? O centro de gravidade, né? Que o corpo precisa de ter para ter os melhores movimentos, os torques ideais. Então, isso é fundamental. Raul, vamos partir do seguinte. Você tem força, né? Vou executar potência. Vou executar um movimento em alta velocidade, né? De potência. Força versus velocidade. Você tem que estar forte. Vai executar melhor. Vai sair melhor, né? Então, a base, você estando forte, seja para fazer um agachamento, você vai fazer com potência um salto, tudo vai partir do movimento, o início do movimento que você vai fazer no campo. Eu vou fazer uma arrancada. Você está partindo do movimento de força. Vou trocar de direção, vou frear e vou acelerar. Tem que estar forte para frear, para poder a mudança de direção com o teu corpo. Entra força novamente. Acho que você vai usar força o tempo inteiro. Então, para mim, assim, eu acredito que é uma das variâncias, se não, para mim é a mais importante nessa parte de treinamento, nesse contexto de treinamento. Porque força tem segmentos de força, né? Variáveis, né? Força máxima, Sim. é aquela força que você precisa aplicar, gerar maior contração de força com unidades motoras agindo de uma forma unidas ali, juntas ao mesmo tempo. Tem aquela resistência de força, que é aquela que você precisa resistir, você está no final da partida, próximo aos 90 minutos, e você ainda está com força ali para poder ter o melhor desempenho. Tem a hipertrofia muscular, que muitas das vezes a gente tem que atacar, né? Não tem jeito. Para o jogador ficar mais forte, ter um maior volume, maior arcabouço. E tem a potência, né? Que você já citou, né? Que é a força vezes de velocidade, que é algo mais específico do futebol.
De você ter contextualizado bem, né, em relação ao treinamento de força, e a gente sabe que a base da preparação física é força, é resistência e é velocidade. Então, eu queria que você também desse o seu ponto de vista em relação à carga, né? A carga que o indivíduo recebe, né? Eh, e hoje os parâmetros de avaliação são tanto as cargas internas quanto as cargas externas, né? Interna a gente pode citar aí a percepção subjetiva de esforço, alguns relatos aí dos atletas antes dos treinamentos, né, a gente chama de wellness, a escala de bem-estar, que são o controle de sono, se tem algum tipo de estresse, como se tem algum nível de dor inicial tardia. E as externas, né, que são outros parâmetros, né? Por exemplo, o GPS entrega muita coisa, então eu queria que você fizesse aí o que você já trabalhou nos clubes, como você trabalha de uma forma eh, individual com seus atletas, né? Uhum. Em relação ao que eles fazem no clube. Então, como você enxerga tudo isso? Então, Raul, você citou bem, o GPS é uma ferramenta, né, que veio para ajudar bastante a gente, né, com dados, com informações, e você poder planejar, controlar, executar o teu treino, eu acho que com esses dados é muito importante. Você citou o questionário de wellness, né, que a gente usa normalmente quando eu estou no clube, ou também com o atleta usa antes, acordou, faz ali, dá umas respostas de 6 perguntinhas, como é que você tá, e é de suma importância. Eu acho que pra gente agrega muito. Muitas vezes o cara não dormiu bem, aí você tem a carga do dia anterior, sabe que hoje provavelmente pode ser um dia estressante, uma carga no clube, para você gerir isso tudo como preparador físico. Agora vamos lá, como dentro do clube, né? Eu, assim, como gestor, agora como dentro do clube, como preparador. Você vai pegar esses dados e vai procurar organizar da melhor maneira possível. A gente falou, acho que antes, né, de começar aqui o nosso bate-papo, a gente conversou isso antes. É um contexto muito grande, né? Quanto, quando você tem uma equipe multidisciplinar trabalhando, eu acho que agrega muito que cada um fazendo uma função tende o trabalho vir com maior sucesso, né? É você saber como é que está o teu dado de GPS, é você saber como é que está o seu atleta pela manhã no questionário de wellness, é como ele chegou no clube, porque muitas das vezes ele te responde o wellness pela manhã, só que ele vai chegar no clube depois de 6, 7 horas, porque ele acordou às 10, chega no clube às 6, dependendo do horário de treino que você tem aqui no Golfo. E ele vai chegar diferente, olha, pô, não parei depois que eu acordei, tô meio cansado, como é que você vai gerir isso? Aí você pega, tudo bem, eu tenho todos os dados do GPS, eu tenho o wellness, eu tenho como é que ele tá. E eu sei que a sessão vai ser puxada, e aí? Vai treinar tudo? Vai treinar menos? Como é que vai fazer? Então, acho que o grupo em si, né, trabalhando, eu acho que essa gerência fica mais fácil. Você falou em gerência, né? Falou de equipe multidisciplinar, que é a equipe multidisciplinar é quando todos trabalham em função de um único objetivo. E para isso acontecer, precisa ter uma discussão interdisciplinar, né? Que é entre as disciplinas. E eu acho que isso também ele corrobora muito para aquilo que, na hora desse controle, né, que a gente acaba tendo, né, em relação, por exemplo, da carga externa, que é aquela carga que a gente pode quantificar, mensurar do que vai ser no treino, do que foi o treino, né, de pegar em relação, por exemplo, os dados do GPS. E eu acho que isso acaba tendo uma maior relevância quando você compara com uma carga interna, com a resposta que o atleta Verdade, entregou. Por exemplo, verdade. hoje eu vejo lá no meu treino, eu quantifiquei X de distância, Y de alta intensidade, e aí eu vejo que o meu atleta, na hora de responder a sessão de treinamento dele, o que ele teve de percepção, ele viu, deu uma intensidade alta, então achei que chegou próximo. E muitas das vezes, né, a gente, às vezes, esse parâmetro de comparação acabam cruzando caminhos diferentes. Você quantificou muito e a resposta foi baixa, e às vezes você quantificou baixo e a resposta Foi foi alto, alta. sim. Né? Hoje existe uma corrente falando até, né, das tecnologias do GPS. Algumas estão dizendo que essas novas gerações, gerações mais recentes, não está mensurando só de uma forma linear, né? As distâncias, por exemplo, teve 400 metros em alta intensidade, mas acaba descartando também os padrões vetores, né?
a projeção do corpo, se o corpo está mais inclinado, e aí com isso você acaba tendo mais acelerações, mais desacelerações, e num parâmetro global, né, vendo de cima, talvez ele não exerceu uma distância daquela que você quantificou, de ter um quantitativo, um número, né, de Uhum. 400 metros, 500, mas se você for ver internamente a carga que ele recebeu, ele acabou tendo uma resposta alta, né, em relação à carga de trabalho, porque foram muitas acelerações, mexeu no vetor do exercício, e a gente sabe que os torques musculares está sempre ligada, né, às angulações das articulações, Sim, então a visão é muito mais ampla, né? sim. E partindo desse princípio de carga interna, nós que moramos aqui no Emirados, né, que tem um clima árido, de muito calor, eu queria que você desse a tua opinião sobre como, por exemplo, num período mais crítico do verão, como dosar os treinamentos para que realmente a gente possa ter uma aquisição de performance e, ao mesmo tempo, né, os atletas tenham ali um equilíbrio, né, entre o calor, aquilo que eles podem responder. Vamos dar um pouco da sua opinião. Então, E Raul, também utilizando, aproveitando o claro. gancho, às vezes quando se tem uma pré-temporada também fora, né? Muitas das vezes os clubes optam de sair desse período crítico, vai para um período um local mais ameno, como na Europa, e tem esse contraste de calor também, né? O que você dá de opinião sobre isso? Então, foi bom você tocar nesse assunto sobre a pré-temporada. Normalmente, né, os clubes aqui no Golfo, eles optam por fazer a pré-temporada na Europa, né? Então, uns escolhem um país mais com a diferença maior de temperatura, outros uma temperatura assim não tão, vamos botar assim, né, não tão fria, para uma futura adaptação, né? Eles ficam fora mais ou menos 14 a 21 dias e voltam. Sempre que eu estou no clube e pego a pré-temporada, eu procuro sempre, junto com a comissão, estabelecer uma data entre 7 a 14 dias, né, para você voltar antes do teu primeiro jogo. Você tem uma boa adaptação, né? Você tem uma boa readaptação ao clima. Você já treinou o que tinha que treinar, já atingiu a performance que você tinha que atingir, que você considera como uma performance ideal para começar a temporada e fazer o melhor possível dentro do jogo. E de 7 a 14 dias, creio que seja na minha visão, uma data chave, um período chave para que você possa finalizar essa adaptação e executar, né, e poder jogar da melhor forma possível, né, no caso, performar da melhor forma possível. A gente sabe que num período muito quente, você tem, sim, você transpira muito, teu corpo automaticamente tem que fazer um controle de temperatura, você vai ter que perde muito mais líquido, você perde líquido, perde eletrólito, você acaba fadigando mais rápido, você tem um aumento da frequência cardíaca durante as ações, você acaba tendo um cansaço maior, podendo chegar, tendo desidratação, você pode automaticamente ter mais risco de lesões. Então você tem que ajustar bem os seus treinos também nessa fase. Se você puder fazer blocos menores de treino, uma recuperação maior entre os blocos é de uma grande valia, porque isso vai acabar evitando com que teu atleta fique totalmente fadigado ou muito cansado e consiga fazer o melhor, né, dentro do teu treino, aquilo que você espera, para que ele possa performar rapidamente, estar melhor para essa adaptação de temperatura, né? Ah, entendi. E o papel do nutricionista, nesse caso também, ele acaba sendo fundamental, e a gente sabe que nem todos os clubes aqui, né, no Emirados, têm essa função ainda É na staff, verdade, né? é verdade. E o que você acha disso? O preparador físico, ele precisa ter o conhecimento, né? Porque alguns repositores, né, energéticos, né, não só em relação aqueles que a gente vê mais de suplementações aí no mercado aí vendendo para agregar, mas também outras em relação à reposição de sódio, potássio. Sim, Então, o sim. que você pode. Acaba, como não tem alguns clubes não têm esse profissional, acaba que o doutor do clube, junto com o pessoal da fisioterapia, querendo ou não, também tem muito conhecimento, com o preparador físico, se juntam e acaba dando esse suporte, né? Ó, gastou demais, ó, toma isso aqui que é importante, usa esse drink, usa esse eletrólito, usa esse carboidrato, usa esse suplemento aqui que é importante. Então, acaba a comissão em si, que eu te falei, a importância de uma comissão, né, do grupo multidisciplinar, né? É super importante que em prol dos atletas, tem que ter a união ali do grupo de trabalho
em prol dos atletas, de fazer o melhor para o atleta. A gente não tem essa função, vamos tentar suprir da melhor maneira possível, né? Os clubes que têm, que são os clubes grandes, normalmente têm o nutricionista dentro da comissão, é top. Fica Assim, mais fácil para trabalhar, né? assim como muitas das vezes também os treinadores têm que fazer o papel de um psicólogo, né? Verdade. A gente aqui acaba atuando, nós, né, Nós mesmos, preparadores né? físicos, né? No Brasil, vemos alguns clubes aí com 4 preparadores físicos. Aqui, às vezes, somos nós atuando até como fisiologista, né? Dependendo do... A gente faz tudo. Então, assim, eu acho que essa interação aí, ela é fundamental. Assim como um atleta também, né? De alto rendimento, ele necessita, né, de buscar uma equipe ali, uma staff por trás dele ali, para que possa oferecer o melhor para ele, né? Pensando Verdade. nisso tudo. Muitas das vezes, um profissional pensando em muitas coisas e às vezes algumas coisas passa despercebido, Sim. né? E aí o papel do preparador físico também, né, que trabalha de uma forma individual, precisa ser executada também, né? Hoje em dia, Raul, com essa gama de informação que os atletas têm, você já pode ver. Quando o clube não tem um nutricionista, o atleta que quer performar da melhor maneira possível, ele vai procurar um nutricionista particular. Ele vai buscar fazer uma alimentação, a hidratação, que muitas das vezes a gente, quando está no clube, você sabe, vamos lá, você vai controlar. Você pesa o atleta antes de um jogo, no dia de calor ou antes de um treino, pesa ele depois. Como é que ele está perdendo? Se você não tem um profissional para poder gerir isso com você, fica mais difícil. Se você tem, fica mais fácil. Como o atleta não tem isso no clube, ele vai procurar algum profissional fora do clube para poder suprir a necessidade dele, seja um nutricionista, seja um preparador físico, não que não tenha no clube. De repente ele só tem um no clube. Por isso que eles procuram fora, Sim. para fazer o a mais, para fazer aquilo que é específico. Muitas das vezes ele tem um. O cara do clube fala para ele: olha, meu irmão, você tá assim, você tá com desequilíbrio muscular, após a bateria de teste, você precisa melhorar o posterior, aqui tá mais fraco. Ele, quando tem uma pessoa fora, ele vai fazer aquilo especificamente. Por isso que é bom, como eu te falei antes, o profissional que está fora está linkado com a comissão que trabalha no clube, para ficar mais fácil com que o atleta performe o mais rápido possível. Sim. E, Eric, eu queria que você falasse também, você já trabalhou com diversos treinadores em diferentes países, né? O que você enxerga, né, de uma característica de um treinador que talvez não prioriza tanto algumas valências físicas, acha que a transferência do jogo, futebol, você acaba conseguindo, por ser acaba sendo algo mais específico, né, você trabalhar o jogo, mas por outro lado, algumas coisas que o atleta precisa desenvolver acaba ficando um pouco de lado. E outros treinadores, né, de uma visão mais tradicional, onde tem esse pensamento de dividir aquilo que cabe ao treinador, aquilo que cabe ao preparador físico, aquilo que... Então, o que que você acha disso aí, desse mix? Porque o tempo inteiro a gente está trabalhando com diversos profissionais, né? O que que você acha que a visão de um em relação ao outro, o que você acredita? Queria que você trouxesse isso de informação aí. Então, Raul, como você falou, eu trabalhei com diversos treinadores de nacionalidades diferentes. Os brasileiros com quem eu trabalhei, graças a Deus, entendem quão importante esse trabalho, de força, trabalho feito para os atletas específicos ali. Os que não gostam ou entendem que não é necessário, eu procurava de alguma maneira mostrar que é importante, nem que ele me desse o menor tempo possível, fizesse o exercício de força base, como eu te falei, quanto menos dor muscular, o atleta não reclama pro treinador. Então ele não tem dor, pô, não tô bem. Tô bem, até a hora que ele começa a acreditar, ou se ele não acredita, ele deixa você trabalhar, porque tá dando certo. Você tá entendendo? Então, os que gostam do trabalho, é top fazer. Você fica mais tranquilo, fica até ali tranquilo e confortável. Você tem o respaldo do seu treinador de você fazer um trabalho e as coisas andarem bem. E quando não tem, você vai ter que se ajustar. Você vai ter que se ajustar. Ou você faz pouco, ou você faz menos. Você vai ter que arrumar alguma forma de impor aquilo que você impor, não, de colocar aquilo que você acredita, para mim que é o trabalho de força, em algum momento da semana, sem atrapalhar o trabalho dele. Você vai ter que arrumar um jeito de convencer ou mostrar para ele que isso é fundamental. Sim, isso é papel nosso, né? Sim. Nós, preparadores físicos, de mostrar a nossa importância dentro do processo. E assim, partindo também do princípio, né, que
os jogadores estrangeiros vêm para cá para agregar muito o futebol. O que você acha que os jogadores que aqui atuam, seja brasileiro, europeu ou que venha de outro mercado, que venha para somar, o que você acha que do comportamento que eles trazem para cá, né? Se é um comportamento ideal, a postura de treinar, o que você tem visto ultimamente em relação ao que era anteriormente, e que se realmente eles deixam uma mensagem para os locais aqui e se isso vem fazendo o futebol aqui evoluir. Raul, é o seguinte, o estrangeiro, quando chega num país, né, sendo jogador de futebol, ele tem que ser o mais profissional possível para deixar um legado, para mostrar para o local, para quem seja, que a postura dele agrega para que ele tenha resultado dentro de campo. Então, se o cara chega lá, faz o treino como tem que ser feito, trabalha a mais, come direito, dorme direito, explica para um atleta que não tem esse costume, ou faz isso, tenta. O resultado está vindo dentro de campo. Pô, você vai ficar melhor, treina um pouquinho a mais. Esse é o profissional que o país tem que querer. É um cara que vai agregar para dentro do clube dele. É um cara que vai trazer não só informações, mas como a atitude dele dentro de campo, a atitude dele dentro do treino, a atitude dele dentro do clube. Vai mostrar para os garotos mais novos, opa, vou seguir esse caminho que vai dar certo para mim também. A gente tem o Cristiano aí. O Cristiano é um exemplo de atleta que quem segue ali, quem vai nessa linha, acaba tendo resultados diferentes. Eric, depois de mais de 20 anos de carreira, o que te motiva ainda a ser um profissional de excelência? Raul, vamos lá, dentro do futebol, trabalhando com o meu atleta, ou seja, fazendo dentro do clube, o que mais me motiva é continuar dando resultado com o meu trabalho. De que maneira? Se eu estou gerindo performance, estou trabalhando com um atleta diretamente, fazer que ele tenha a melhor performance, fazer com que ele não se lesione, agregar de alguma maneira com o meu conhecimento para ele melhorar, seja a dedicação dele, os hábitos dele de alimentação, os hábitos dele de treinamento. Para mim, isso aí, se ajudar alguém a vencer, ser parte de um processo, é top. Tanto no clube quanto na parte particular. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu peço todos os dias a Deus que Ele sempre conserve o meu coração humilde. Eu nunca esqueça de onde eu vim, porque foi tudo com muita dificuldade. E quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto a gente caminhou e a gente tem que valorizar cada conquista e reclamar menos, né? Porque muitas das vezes a gente não olha, mas... Eric, eu queria te agradecer Meu irmão, de eu que te verdade agradeço. pelo Obrigado. convite. Você enriqueceu muito o nosso debate, sua experiência. Fiquei muito feliz quando eu te fiz o convite. Você se mostrou prestativo, muito bom. Vou te dar as suas considerações finais aí para você estar falando. Quero agradecer a todos vocês que estevem até agora conosco, pôde compartilhar. Lembrando, para não esquecer aí de seguir as nossas redes sociais, temos uma rede social no Instagram, RS Esporte Performance, uma no Facebook, RS Esporte Performance, esporte sem o E, já emendando no S, um programa no Spotify, RS Audiocast, e esse no YouTube. Esse nosso programa é o nosso segundo episódio. A ideia é vir trazendo profissionais de diferentes áreas para enriquecer cada vez mais aí nos debates. Então, Eric, considerações finais e, de verdade, mais uma vez, muito obrigado. Raul, eu que te agradeço, meu irmão, pelo convite, pelo bate-papo. Espero que eu possa ter contribuído, contar um pouquinho da minha história aí, né? Falar um pouquinho da preparação física aqui no golfe também. O teu convite foi top para mim. Quando você me convidou, eu falei, como é que eu não vou participar? A amizade nossa é de quase 20 anos aí. Já estamos juntos aqui nesse golfe há quase 4 anos. E, meu irmão, prazer foi meu. Te agradeço aí de coração e vamos embora, seguimos em frente. Muito obrigado. Valeu. Valeu.